Então, nós temos aqui representação de números decimais ou dízimas periódicas na reta numérica. Então, aqui eu botei a reta numérica começando a partir do 0 até o 4. Então, se eu for representar números decimais, então, entre dois números inteiros, existem infinitos números decimais ou fracionários. Então, para eu representar ele na reta numérica, se o número é decimal, por exemplo, 0,6, 0,2, 0,222, infinito. Se a parte antes da vírgula é zero, então quer dizer que o número está entre 0 e 1. Então, por exemplo, desses aqui, 0,2 é o menor, então fica mais próximo do zero. 0,22 é um pouquinho depois do 0,2, é um pouquinho maior. E 0,6 está mais próximo do 1, porque é maior que os outros. E quando o número vem em forma de fração, para eu poder representar na reta numérica. Então, primeiro eu tenho que dividir essa fração, certo? Aqui não está a continha, mas você teria que dividir 3 por 2. Dividindo 3 por 2 dá 1,5. Então, deu 1,5, então, lógico que vai estar entre o 1 e o 2. Então, o que é que eu coloco? Eu coloco a fração, né? O resultado não, certo? E quando a fração está representada dessa forma, esse tipo de fração chama-se número misto. É quando tem um número junto de uma fração. Então, primeiro você transforma em fração. Como é que transforma em fração? Pega esse número que está junto da fração, multiplica pelo denominador e o resultado soma com o numerador. Então, 1 vezes 3, 3, mais 2, 5, e repete o 3. Então, essa fração aqui, 5 terços, dividindo essa fração, dá esse número aqui. Então, esse número aqui também está entre 1 e 2. Mas como ele é um pouquinho maior do que 1,5, então ele vai ficar um pouquinho mais perto do 2. Então, o que é que você coloca? A fração inicial aqui, a localização dela. Então, aqui eu trouxe outros exemplos. Também nós temos na reta numérica negativa. Então, se eu tenho um número negativo, então ele vai estar, por exemplo, entre menos 1 e menos 2. Tenho menos 1,2, tenho menos 1,45, tenho menos 1,8. Aqui entre 0 e menos 1, tenho 0,3 negativo e 0,7 negativo. Está mais próximo do menos 1. Mesma coisa quando o número vem em forma de fração, aqui 3 quintos. Então, primeiro eu dividi 3 por 5. Como o 3 é menor, baixei um 0 e um 0 e uma vírgula. E 30 dividido para 5, 6. Deu 0,6. Como a fração está positiva, então 0,6 positivo. Vai estar entre o 0 e o 1. Então, coloquei a fração 3 quintos. E essa outra fração aqui, esse número misto. Então, primeiro transformei em fração. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Aí, 7 terços. Dividindo 7 por 3. Deu 2,3. Então, 2,3 é maior que 2 e menor que 3. Então, coloquei a fração aqui. E outros exemplos aqui. Eu tenho aqui dois números decimais negativos. Então, eles vão estar na reta numérica negativa. Tenho menos 1,5, menos 0,7. Então, menos 1,5 vai estar entre o menos 1 e o menos 2. Então, ele está localizado aqui no ponto D. Aí, entre o 0 e o menos 1, eu tenho dois números negativos. Eu tenho menos 0,7 e tenho essa fração. Então, essa fração aqui, quando eu dividi, deu 0,2. Ou seja, 0,2 negativo. Então, como 0,2 aqui está mais próximo do zero, então ficou aqui no ponto C, e menos 0,7 ficou aqui no ponto A. A mesma coisa com as frações, essa fração aqui, 1 vezes 3, 3, mais 2, 5 terços, deu 1,6 dividindo, então está entre o 1 e o 2, positivo, porque a fração é positiva, então está aqui no ponto D. Então,
Então, nós temos aqui localização de números na reta numérica. A mesma coisa se eu pedir para colocar esses números em ordem crescente, é do menor para o maior. É como se você colocasse a reta numérica imaginária e fosse colocando eles na sequência. Por exemplo, aí você pode até ficar na dúvida, menos 1,5 negativo é menor que menos 0,7? É. Número negativo, enquanto maior o seu valor relativo, que é o valor do número, mas ele é menor. Então, quando você localiza números negativos numa reta numérica, como a gente vai ver na sequência. Então, por exemplo, eu tenho esses 5 números e quero representar esses números em ordem crescente. Em ordem crescente é do menor para o maior. Então, se é do menor para o maior, se eu tenho números negativos, eu sei que primeiro vai ser os números negativos. Desses 3 números negativos, quem é o menor para eu colocar primeiro? O que apresenta maior valor relativo. Então, primeiro menos 1,2, 0,5 e 0,8. Quem apresenta maior valor, sendo negativo, quem apresenta o maior valor é menor. Então, 0,8, depois menos 0,5. E entre esses dois números positivos. Então, como é que a gente coloca em ordem crescente? Do menor. Quem é o menor dos dois? Ó, a parte que está antes da vírgula é igual. Aí eu vou para o próximo número. Você não olha o contexto todo, não. Você vai olhando aqui. Depois da vírgula, aqui tem um 3. E aqui é um 2. Então, 1,25 é menor. E por último, 1,3. Porque 1,3 você poderia escrever 1,30, 1,300, não importa. Então, por isso que você tem que olhar algarismo por algarismo. E se você for representar um número em forma de fração, se tivesse aí algum número em forma de fração, você primeiro teria que dividir a fração para poder organizar em ordem crescente.